Oi, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do professor Leonardo Fernandes. Hoje nós vamos falar aqui por que as guerras acontecem. Bem-vindo ao meu canal. Quem não conhece ainda, se inscreva no canal e deixe o seu joinha. Obrigado. Vamos lá para o vídeo. Por que as guerras acontecem? As guerras têm raízes complexas, envolvendo fatores políticos, econômicos, ideológicos e socioculturais. Disputas de poder, recursos e influência geopolítica, bem como conflitos de identidades e ideologias, são algumas das principais causas que levam nações e grupos a entrarem em conflito armado. Pessoal, vamos lá. Questão econômica. A Guiana não achou lá petróleo no território de Essequibo, que a Venezuela nem estava falando mais. O que ocorreu? A Venezuela ficou interessada no território de Essequibo de novo. Então, questões ideológicas. A própria Guerra Fria foi um conflito longo e perigoso entre as duas potências, que uma defendia o socialismo, no caso a União Soviética, e a outra defendia o capitalismo, no caso os Estados Unidos. Então, as guerras têm raízes complexas e envolvem muitos fatores. Tudo bem? Agora eu vou falar sobre os principais livros sobre esse assunto. Nós temos o livro Da Guerra, de Karl von Clausewitz. É uma obra seminal que analisa profundamente as causas causas, natureza e princípios da guerra. Quem tiver interesse nesse tipo de conteúdo e quiser ler esse livro, é interessante. Também temos A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que é muito falado por aí. É um contexto clássico sobre estratégia e táticas militares que são usadas até hoje. E a História da Guerra de Peloponeso, de Tucídides. Esse relato histórico detalhado de um dos conflitos mais importantes da Grécia Antiga. Tá joia? Quem quiser tiver interesse. Quais foram os conflitos históricos que ocorreram, assim, que são assim muito conhecidos? Nós temos o desembarque da Normandia, né, que é um conflito histórico muito conhecido. Nós temos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós temos a Guerra das Coreias. Nós temos isso, conflitos ideológicos. Nós temos a Guerra do Vietnã, a guerra agora recente, que é uma guerra religiosa entre Israel e Irã, que envolve território também. Nós temos a guerra da Rússia e da Ucrânia. No meu entender, é uma guerra por questões territoriais. A Rússia tem interesse nas águas quentes do Mar Negro. A Rússia tem questões históricas, ela acredita que aquele território é dela. Então, tem muitos fatores que levam esses territórios à guerra. Agora, quais são as causas socioeconômicas da guerra? O que a guerra traz? As guerras têm suas raízes em fatores socioeconômicos, como desigualdade, disputa por recursos escassos, competição por mercados, crises econômicas, pobreza e falta de oportunidade podem levar grupos a recorrer à violência para defender seus interesses. Além disso, o controle de riquezas, distribuição desigual do poder entre nações e classes sociais frequentemente geram tensões que podem escalar para os conflitos armados. Isso ocorre em muitos lugares do mundo até hoje, tá joia? Disputa entre líderes locais por poder, por algum recurso. Isso ocorre até hoje. Agora eu vou falar de conflitos políticos e ideológicos e que cada um disputa por poder, choque de ideologias, nacionalismo e separatismo, geopolítica e influência. Tudo bem? Vou falar de cada um deles e vou comentar sobre o assunto. Disputas de poder. Muitas guerras eclodem de disputas pelo poder político, pelo poder com líderes de facções lutando para alcançar ou manter seu controle de recursos, influência e tomada de decisão. Você pode pegar até pequenos conflitos locais que as pessoas querem algum recurso econômico que está por perto, tá joia? Choque de ideologia. A Guerra Fria ela é um exemplo muito bom disso. São diferenças irreconciliáveis em sistemas de crenças, valores e visões de mundo frequentemente levam a conflitos armados, com cada lado defendendo seus princípios de forma inflexível. Nacionalismo e separatismo. Movimentos nacionalistas e aspirações separatistas podem acirrar tensões e levar a disputas violentas por autodeterminação e reconhecimento de identidades étnicas, religiosas ou culturais. Nós temos muitos fatos históricos que ocorreram isso. Alguns foram muito importantes, alguns foram muito bons, como a própria Revolução Americana. Foi um nascimento de um país ali, e eles se separaram das garras da coroa britânica, como pode ter acontecimentos hoje. A Espanha tem um problema separatista, e muitos outros problemas que podem gerar, sim, conflitos, e
que não sejam é, bons hoje na história nossa. Geopolítica e influência. Pessoal, nós estamos tendo não um conflito ainda, mas assim, agora lá na China, no Mar da China, no Mar do Sul da China, ali nós estamos tendo uns conflitos, embarcações chinesas estão tendo conflitos com embarcações das Filipinas dentro da zona exclusiva das Filipinas. A China fala que todo aquele território do Mar da Sul da China é dela, os outros países não aceitam, porque, segundo resoluções internacionais, cada país tem a sua zona exclusiva e a China não está respeitando isso. Então, a China está lutando por uma influência naquele território lá, e isso pode sim gerar uma guerra. Conflitos podem surgir pela competição entre nações e blocos por domínio geopolítico, controle de rotas comerciais e projeção de poder em escala global. A China está projetando poder sobre aquela área lá e isso pode levar sim um conflito por questões geopolíticas, porque um terço da economia passa naquele mar, que sai de todos os tigres asiáticos, e a China quer controlar sim aquele território. Os Estados Unidos não está gostando da ideia, até os próprios países vizinhos também não. Isso sim pode gerar um conflito. Nós temos também o papel da religião em conflitos armados. A religião, infelizmente, às vezes desempenha um papel de muitos conflitos em redor do mundo. Isso é muito triste. E qual que é o impacto de tudo isso na vida das pessoas? Eu acho que todos eles, vocês já sabem, eu só vou citá-los. Destruição de vidas. As guerras causam a perda de inúmeras vidas, tanto de combatentes, que estão, claro, no campo de batalha, como de pessoas civis, levando a sofrimento, trauma e luto em toda a sociedade. A guerra da Ucrânia, nós temos a Rússia atacando tanto os combatentes que estão na linha de frente, como próprias cidades. Nós temos relatos de cidades sendo alvejadas por mísseis, civis morrendo, a guerra de Israel também. Infelizmente, nós temos baixas civis também. Acaba que o impacto da guerra ele é muito forte e muito triste. Danos materiais, meio que óbvio, e o dano material, apesar de ser secundário em relação à destruição de vidas, ele também é uma questão muito séria. Conflitos armados resultam na destruição de infraestrutura que atrapalha a vida dos cidadãos. Você derruba pontes que passam, às vezes, alimento, abastecer aquela cidade. Ele destrói linhas de trens, porque ele não quer que passe armas, mas acaba destruindo essas infraestruturas. Para não passar armas, acaba também que não passa alimento para a população, e produtos de necessidade básica de todo cidadão. Então, a guerra também causa essas coisas. Habitações, muitas pessoas perdem tudo, porque às vezes ele vai destruir uma zona, um armazém militar, acaba pegando casas em volta. Recursos e patrimônio cultural, muitos, na Segunda Guerra Mundial, alguns museus foram atingidos, não tem jeito, e com impactos econômicos devastadores para a população afetada. E o que gera isso? Que também acaba gerando o quê? As pessoas tentam fugir desse tipo de lugar que está em conflito. Nós temos, por exemplo, a guerra civil na Síria, muitos deslocados que foram em direção à Europa. Da Ucrânia, muitos em direção à Europa. Quando teve a Primavera Árabe, também muito deslocamento em direção à Europa. Essas guerras forçam milhões de pessoas a se tornarem refugiados, fugindo de suas casas e buscando refúgio em outros países, o que gera crises humanitárias, porque essas pessoas acabam sendo muitas vezes violentadas de várias formas durante essa trajetória e depois dentro dos países que elas conseguem chegar. Instabilidade e insegurança. Períodos de guerra geram um clima de medo, insegurança, desconfiança na sociedade, afetando as relações sociais e funcionamento das instituições e o desenvolvimento econômico. Pessoal, esse é o problema que a guerra gera. Claro que eu estou falando de forma aqui bem resumida, bem sintetizada, mas as causas da guerra, elas são conflitos, disputa por poder, choque de ideologias, nacionalismo e separatismo e geopolítica, influência. Essas são as principais causas de guerra. As pessoas, elas querem, os países às vezes querem disputar uma região, ela quer ser influente numa região e muitas vezes ela quer usar o seu exército para isso. Infelizmente, isso causa muita destruição e morte. Tá joia? Essas disputas de poder local, choque de ideologias, nacionalismo, separatismo e geopolítica e influência, essas foram as principais causas de conflito no mundo até hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.
Quem gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal e curta logo esse vídeo. Muito obrigado e até mais.